Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério, sou CEO da Arco Consultoria, cofundador do SIGA e como todos sabem, esse ano de 2020 o nosso propósito é impactar o mercado positivamente e com base nisso nós temos a tribo SIGA, né? E um dos nossos propósitos é justamente impactar positivamente o mercado em vários cenários. E um cenário fundamental, né, é justamente a parte de vendas. E hoje um conteúdo muito rico, uma dor muito grande do segmento que é a venda, a expansão, consultores. E com base nisso nós temos Gustavo Becker, CEO da Digo, Universidade Corporativa da Proteção Veicular, que ele vai falar muito como trazer novos associados, como expandir a sua base, como captar novos consultores com base no seu perfil. E hoje nosso convidado ele vai focar justamente em como fazer a sua associação crescer de forma contínua e sadia. Gustavo, primeiramente, obrigado por participar aqui da tribo, estar conosco hoje. Eu gostaria que você comentasse um pouco da própria Digo, né, o propósito dela, o que de fato ela vem agregando dentro do segmento e, claro, esses pilares fundamentais, né, que é justamente o consultor, né, como ter consultor de forma contínua dentro do segmento, gerando valor para a associação e, claro, que a base cresça de forma sadia. Show de bola, pessoal, vamos lá. Primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês, mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer enorme fazer parte desse projeto da Tribo SIGA, que visa aí trazer conteúdo de qualidade, impactar o mercado de forma positiva para falar sobre vários assuntos aí que vão contribuir com o crescimento da sua associação. E o meu assunto, o assunto que eu gosto, é sem dúvida a parte comercial, que é muito controverso, né? A gente nem fala-se em comercial, em vendas, mas essa parte de prospecção de novos associados, como trazer novos associados e como trazer consultores no perfil para de fato trazer esses novos associados. Então de fato é um prazer enorme estar aqui com vocês. E a Digo, vamos começar a falar um pouquinho da Digo, que vem com essa pegada. A Digo vem com esse propósito, essa missão. Qual que é a nossa missão? É de fato aumentar a qualidade de vida dos profissionais que estão envolvidos no segmento da proteção veicular por meio do conhecimento, por meio da educação corporativa. Então por isso a gente faz parte da Tribo SIGA com muito orgulho, com muito prazer. Gustavo, e um ponto importante que você tocou foi na educação. Hoje o mercado de proteção veicular faz quase 18 a 19 anos que ele existe, né? E o mercado até então que não tem uma regulamentação clara, não tem uma diretriz que molde esse mercado. E muitos consultores, né, às vezes, ele simplesmente tem o regulamento debaixo do braço e sai para a rua para poder fazer a captação de novos associados. Como que você entende o mercado atual, né, dessa forma que é passada, a falta de um estudo, de uma profissionalização, né, e como que você, com a sua ferramenta, tende a sanar esse problema, capacitando lá na ponta o consumidor que leva o nome da associação? Bom, primeiro essa questão importante desse consultor que a associação busca ou que faz que traz esse consultor para trabalhar diretamente na associação, seja CLT ou seja um consultor parceiro. Primeiro, então, eu quero trazer um cenário do mundo das vendas de forma geral. A gente estava comentando aqui antes, né, Rogério, sobre esse vendedor de um modo geral que cai no mercado de vendas de paraquedas. De repente a pessoa ela não tem uma formação, ou ela não conseguiu se enquadrar naquela formação, um engenheiro civil, um advogado, enfim, ele não conseguiu entrar naquele mercado em que ele estudou, fez a faculdade, e aí ele acaba entrando no mundo das vendas porque ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa fazer alguma coisinha. Até a gente estava brincando aqui que a mãe pede um emprego para um amigo e fala assim, não tem como meu filho vender alguma coisinha lá na sua empresa, não é uma coisa assim. Então esse profissional ele já cai de paraquedas no mundo das vendas sem entender que vendas é uma metodologia, vendas é um processo, ela é uma ciência. As pessoas falam que vendas é um negócio assim, tem que ter talento, a pessoa nasceu, papo de vendedor, não sei o quê. Isso tudo, na minha opinião, de vários especialistas, isso tudo é lorota, isso não existe. Vendas ela pode ser aprendida e ensinada, e como é. Eu, por exemplo, não nasci vendedor. Ninguém nasceu pensando, você é vendedor, com 5 anos de idade eu quero ser vendedor. Não tem isso. A pessoa não tem esse sonho, acaba que vai
né, e se encontrando, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a profissão de vendedor, sabe, nessa palavra, na essência da palavra, todos nós somos vendedores. Então, o vendedor é um cara que, sem dúvida, ele move o mundo, porque as empresas precisam vender. Sim. Todas as empresas precisam vender. Então, o vendedor é o cara fundamental para fazer a coisa acontecer. E trazendo para o nosso paralelo hoje, do mercado associativista, do segmento da proteção veicular, nós temos esse grave problema. O cara, ele chega, ele tem um senso comum do mercado segurador, porque ele já fala seguro, isso está na cabeça Sim. das pessoas, e é um segmento completamente diferente, apesar de entregar benefícios muito similares, não é? Mas, então, para trazer esse consultor, a gente precisa ter um padrão. E aí eu busquei lá atrás mesmo, há 30 anos atrás, como que o mercado segurador se comporta nessa situação. Hoje, um corretor para vender seguros, para ter a habilitação de vendas de seguros, qualquer seguro que seja, de automóvel, de casa, residencial, vida, previdência, enfim, ele tem que estudar. Ele tem que se capacitar, ele tem que fazer um curso que dura 4, 5 meses, e depois ele tem que fazer uma prova, e aí ele é submetido a essa avaliação hoje na SUSEP. A partir daí foi aprovado, ok, ele está habilitado para então seguir essa carreira. Assim como o advogado tem a OAB, o engenheiro tem o CREA, que mais? O administrador de empresas tem lá como chama do administrador? O CRM, CRA, o médico tem o CRM, enfim, o corretor de seguros tem a SUSEPinha. E assim como outras profissões, existe essa obrigatoriedade e esse quase um selo. Olha, esse cara aqui é profissional, ele está habilitado para isso. E no nosso segmento não tem isso, né? Você entende que a proteção veicular quer crescer, quer expandir, qualquer um que não está fazendo nada, que a mãe o pede para oferecer um emprego, alguma coisa, coloque-se o cara no mercado de vendas e ele vai. Então, eu defendo fortemente, a Digo vem com essa proposta de buscar um padrão, né? Um padrão de profissionalização desse profissional, não só do consultor em si, do agente de prospecção de associados, mas também de todo o time. Perfeito. Né? O cara chega para trabalhar, ele precisa ter um mínimo de capacitação e de fato entender o que é proteção veicular. Maravilha. Então, só para a gente contextualizar, a plataforma ela serve tanto para o consultor externo quanto para a equipe ter um padrão de trabalho, um entendimento melhor sobre aquela associação, né? E com isso tem um embasamento muito melhor para exercer suas funções diárias, assim como o consultor na rua para poder vender aquela proteção de forma que ela tenha o parâmetro correto daquela associação para que ela não venda algo e depois a associação não consiga entregar. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente defende essa bandeira, né, esse profissionalismo de todos os setores da associação. Você é melhor do que eu para falar, inclusive do departamento de eventos. Sim. Por quê? Porque falando um pouco do consultor, que é o nosso propósito hoje, o consultor, via de regra, chega a cerca de 80% dos consultores, claro que não são todos, a gente tem os que são top, são fora da curva, mas 80% desses consultores, eles acabam entregando, né, levando a proteção veicular como se fosse um seguro. E muitas pessoas contratam, aderem, achando que estão aderindo ao seguro. Exato. E no momento de precisar, ou seja, precisa acionar a proteção veicular, aí ele não sabe dos prazos que a associação pratica, ele não sabe do rateio, ele não sabe de uma série de variáveis que ele precisa cumprir dentro de um regulamento, porque o consultor não entregou isso para ele. Exato, você tocou num assunto muito importante. De fato, nosso dia a dia acontece muito isso dentro do setor de eventos, né, que a gente atua muito forte. Justamente a equipe dentro da associação sofre muito pela falta, né, desse entendimento pelo consultor, né, de mostrar valor do que ele está vendendo da forma consciente, da forma correta, de os benefícios exatos que a associação entrega, né? Porque hoje vai ser muito raro, de fato, o associado ler todo o estatuto. Nós, como brasileiros, a nossa cultura não é disso. Não é cultura, né? De leitura. Então, tendo esse fator que o associado não lê
o que de fato ele está contratando e o consultor não explica da forma correta, tende a gerar um problema muito grande quando ele precisar de fato daquela cobertura. Bom, Rogério, então isso acontece, esse problema do departamento de eventos ficar corrigindo os erros do consultor, acontece muito pelo modelo que a associação utiliza na prospecção de associados. Por esse modelo, vamos dizer assim, esse modelo de negócio. Ou seja, ela traz consultores parceiros para escalar, né, para de fato ter um crescimento mais rápido, mais acelerado. E esse consultor, ele não é um consultor seletista. Geralmente, muitos utilizam o consultor parceiro, o consultor autônomo, que é a figura do corretor de seguros. Ele é um cara autônomo, ele entra ali como um empreendedor, né? Hoje como um MEI, né? Microempreendedor individual, por aí vai. Então, esse modelo traz esse consultor despreparado. E o modelo faz o quê? Que ele está buscando a adesão é dele, 100% da adesão é dele, o do corretor também é a primeira do corretor, então ele vem com esse propósito, né, com essa pegada de receber a adesão ali, e ok, e as mensalidades é da associação. Então a associação, o que acontece? Eu vendi, se vendeu certo ou errado, quem vai segurar o piano é a associação. E isso desemboca no departamento de eventos, né? Então esse consultor, é preciso criar políticas de repente de um estorno, numa possível comissão, que o associado saiu com 2, 3 meses, o possível estorno é algo interessante de se utilizar, é uma prática interessante. Mas enfim, você tem uma série de possibilidades para trazer um consultor e engajar esse consultor para que ele faça de fato uma adesão de qualidade. Mas falando de adesão de qualidade, a gente tem que voltar um pouquinho. Então, dentro dos pilares, corretor, né, consultor na venda. O corretor tem uma prova, ele estuda, ele passa nessa prova, ele tem que ser aprovado para aí sim atuar. Então já tem todo um preparo para que ele possa vender aquele seguro de uma forma mais assertiva para o consumidor final. E claro, mesmo assim às vezes tem problema, né? Com todo estudo ainda ele tem problema. E trazendo para a nossa realidade, hoje o desemprego muito grande no Brasil. Então muitas vezes as pessoas precisam levar a comida para dentro de casa. E ela vê na venda da proteção, né, na captação de associados, uma possibilidade de fazer isso, né? Porém, traz qualquer um para que faça essa captação de novos associados, sem nenhum preparo, sem nenhuma diretriz que norteia essa pessoa fazer um trabalho legal. Agora me fala, a pessoa que entrou para a associação já tem a Digo lá como uma plataforma da universidade, como o gestor consegue medir de fato o conhecimento dessa pessoa através da plataforma? Legal. É muito importante esse ponto que o Rogério está falando, de já trazer um consultor habilitado, capacitado para então ele começar. Então a Digo surgiu com esse mesmo entendimento, né? Hoje nós temos 40 e poucas associações utilizando a nossa plataforma. E isso faz com que esse consultor, esse profissional de qualquer departamento, ele já comece a trabalhar com um preparo. Então ele assiste uma bateria de videoaulas de vários departamentos diferentes, por exemplo, departamento de eventos, como funciona a abertura, quando o seu associado precisar de fazer uma abertura de evento, quais são os documentos necessários. Enfim, você tem lá disponível uma gama de videoaulas prontas para que de fato esse consultor ele passe, ou esse profissional, por como se fosse uma seleção mesmo. Ele assiste aquelas videoaulas e na sequência ele faz uma prova, online mesmo. Então de qualquer lugar do Brasil, você tem a sua sede está localizada, por exemplo, em São Paulo, você tem uma regional no Nordeste, você não precisa ir lá para dar um treinamento para aquele consultor e iniciar as operações aí com você. Você simplesmente manda uma senha para ele assiste uma bateria de videoaulas ali, tudo separado por segmento, por departamentos, e depois você consegue analisar, você gestor consegue pegar o relatório, saber quantos vídeos ele assistiu, qual o percentual que ele ficou, quanto tempo ele ficou dentro de cada vídeo e qual foi a aprovação na avaliação, que é 100% online. Ele faz a provinha online e depois você tem esse relatório para saber de fato esse cara está preparado para representar a minha associação. Então é baseado nesse pilar de preparação. É igual o pessoal fala, fulano está crescendo, fulano está com sorte. Mas não existe sorte, né? A sorte é o preparo
com o encontro da oportunidade. Exatamente. A sorte apareceu, o cara está preparado, a oportunidade está aqui, ele teoricamente vai ter sorte, mas é porque ele estava preparado. Exato, Então exato. é isso. Então, outro grande benefício, além de gerar conhecimento para a equipe, a plataforma ainda reduz custo a nível de treinamento, né, de deslocamento, de gestor, ou até para a própria associação reunir os consultores para fazer isso, que teoricamente tempo hoje é dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou num ponto muito importante que muitas associações fazem isso. Está até anotado aqui que é a questão da expansão. Como fazer uma associação crescer de forma rápida, com qualidade e com sustentabilidade. Foi a nossa chamada para esse encontro aqui. Então, ponto importante, você precisa diminuir os seus custos com relação a transporte, alimentação, hospedagem, enfim. Eu conheço, e também você deve conhecer, várias associações que fazem isso, né? Divulgam oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho em determinada cidade, busca currículos na Cato, busca currículos no vagas.com, reúne a turma num hotel e vai para lá fazer a apresentação da associação, mostrar como funciona esse negócio, esse segmento. E aí colocam lá 50 pessoas na sala, já com uma oferta de emprego. Dessas 50 pessoas, ao final do evento, ficam 5. Por quê? Porque elas estavam lá com o objetivo de um emprego, e não com o objetivo de uma oportunidade, de fazer uma renda, de ter de fato encontrar um ganho. E hoje a proteção veicular ela oferece ganhos acima da média do mercado em geral. Hoje eu conheço, você deve conhecer também, consultores de proteção veicular que faturam 10, 20, 30 mil reais, até mais por mês. Então, a maneira como essa oferta de emprego é feita é que faz com que muitos consultores nem avaliem a possibilidade, porque eles estão lá buscando um emprego e não uma oportunidade para empreender. Então, nesse cenário, é preciso, o nosso trabalho, a nossa ferramenta, ela te dá essa possibilidade, ou seja, você não precisa ir para aquela cidade para buscar 10, 20, 30 consultores lá. Você pode usar a ferramenta como um processo seletivo, um processo de seleção. Identificou possíveis consultores, faz uma seleção com o cara, manda a senha, ele assiste os treinamentos, vê se ele está aprovado, em seguida apresenta o plano, apresenta como funciona a associação, e aí ele pode estar dentro com você do seu modelo de negócio. Então, sem dúvida, diminui custo, você tem padronização de conteúdo, simultaneidade, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, ao mesmo tempo, você pode ter pessoas, 10, 20, 30 mil pessoas sendo treinadas ao mesmo tempo. Então, é uma ferramenta que te dá toda essa economia em escala e te dá essa padronização fantástica. Ótimo, que maravilha, olha que legal. Então vamos contextualizar. O consultor, ele foi capacitado, ele fez a prova, ele teve o requisito básico, ele vai começar a fazer essa prospecção de cliente. Queria que você falasse um pouquinho justamente desse momento fundamental, qual é a diferença de preço e valor na tratativa do consultor junto ao futuro associado? Bom, isso acontece, isso é impressionante. Como esse consultor ele não tem esse preparo, ele não sabe por onde começar, como fazer essa cotação, ele é orientado a de fato buscar o preço do veículo na tabela FIP. Ele vai lá, olha o veículo tabela FIP, olha a tabela da associação e entrega para o associado: olha, a sua adesão é R$200 para o seu veículo e a sua mensalidade é R$120, você tem direito a isso, e vamos marcar a vistoria para amanhã? Isso o consultor que não tem preparo. Onde fazer o paralelo justamente dos dois. Exato. Via de regra, a grande maioria, talvez você está me assistindo, você está pensando assim: o meu consultor faz isso. Por quê? Porque ele não entende o processo. O processo, primeiro eu preciso entender de fato o que o meu associado está buscando. Se a minha proteção veicular, a dor, ela é diferente para cada ser humano, mas o produto é o mesmo, o benefício é o mesmo. Sim. Eu estou entregando a proteção veicular, ela é a mesma, concorda? Para os 1.000, 2.000, 10.000 associados, mas a dor de cada um é diferente. O associado que vai entrar porque ele não quer ficar na mão quando ele estiver viajando, se o carro dele estragar, ele quer ter uma assistência 24 horas, que o reboque chegue rápido, que ele não fique no meio da estrada. Essa é uma dor dele. Agora, você tem uma dor de um outro associado que tem o medo de perder aquele carro, de ser roubado e não ter dinheiro para comprar outro. Exato.
Então a dor vai ser diferente, o medo vai ser diferente para cada associado. Então o que o nosso consultor poucos entendem é de fato analisar o perfil desse associado no momento de apresentar os benefícios. De chegar ali e falar, olha, você tem direito à assistência 24 horas, tantos acionamentos, isso e aquilo, carro reserva, proteção de vidros e tal, entregando esses benefícios, mas baseado no valor. O momento em que o nosso consultor hoje faz simplesmente um orçamento, uma cotação e entrega para o cara, para esse possível associado, eu chamo de lead, esse cliente, quando eu falo cliente é o cara que ainda não virou associado. Então esse lead cliente entrega para ele uma cotação, uma simulação, ele está entregando assim, fazendo, olha, a sua tabela é tal aqui, R$120 a adesão, tal, ele entrega assim, ele está simplesmente entrando na razão, ou seja, ele está fazendo uma venda que a gente chama no mercado em geral, de venda racional. Ele está fazendo um atendimento cognitivo, ele está acessando o hemisfério esquerdo do ser humano. O hemisfério esquerdo é o nosso hemisfério racional, é onde funciona o nosso sistema neocórtex. Todas as questões racionais, contas matemáticas, decisões importantes, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, enfim. Quando a gente vai tomar uma decisão, via de regra você está usando o hemisfério esquerdo. Agora, a venda ela é emocional. Eu preciso atingir o hemisfério direito do meu prospect. Qual que é o hemisfério direito? Onde funciona o sistema límbico, onde processam as emoções, ou seja, sentimento, dor, medo, alegria. Quando eu vou te contar uma piada, você vai lembrar de uma piada, eu te peço para você me contar uma piada, você conta uma piada, você está usando o hemisfério direito, você está lembrando de uma coisa engraçada. Então aquilo te tocou de alguma forma. Ou se eu te perguntar um episódio triste na sua vida, você vai obrigatoriamente abaixar o olhar, você está também acessando as suas emoções. Então, quando a gente faz uma venda de valor, eu entrego valor para o meu associado no momento da adesão, dificilmente esse cara está buscando preço. Por quê? Porque quanto custa um sonho? Quanto custa um veículo que a pessoa financiou em 60 vezes aquela dificuldade ou ainda está com ele financiado? Quanto custa a realização de um sonho? Eu costumo brincar nos meus treinamentos, presenciais inclusive, que é aquela propaganda velha lá do cartão de crédito, né? Bolinha de tênis R$5, raquete de tênis R$60, jogar tênis com seu avô de 80 anos não tem preço. Então quando eu consigo entrar na mente do meu associado, no hemisfério direito, emoção pura, ele não vai chorar desconto. Por quê? Porque sonho não tem preço, sonho tem valor. E quando eu falo que a mensalidade é só R$150 de um carro que ele ainda tem 20 mil a pagar, meu amigo, com dificuldade, 150, 120, 130, 150 é de graça, não é nada para ele proteger um sonho. Então o objetivo, eu quero entregar para você aqui, você que quiser, é um presente aqui nosso, da Diga, é um presente da Tribo Siga, da Consultoria. Quem quiser vai estar meu e-mail aqui embaixo, você pode me enviar um e-mail que eu vou mandar para você gratuitamente um script que eu desenhei atuando numa das maiores associações do Brasil. Eu já fiz treinamentos presenciais para mais de 400 consultores de proteção veicular. Então eu vou entregar para você um script pronto de como que o seu consultor, qual que é a primeira pergunta, qual que é a segunda, a terceira, enfim, como que ele conduz um atendimento para de fato fazer uma cotação baseada em valor e melhorar muito a taxa de conversão. Olha que bacana, parabéns, Gustavo, então, por isso. Tá aqui embaixo o meu e-mail aqui, pode mandar um e-mail que a gente vai mandar para você, eu vou mandar pessoalmente para você esse script para que você possa de fato introduzir isso no seu time. E só de você introduzir essa ferramenta simples no seu time, treinar e fazer, lembre-se que treinamento é contínuo, ele é repetitivo. Você não pode contratar um palestrante ou fazer um treinamento uma vez por ano. Esse treinamento ele tem que ser cotidiano. Toda semana, diariamente, você gestor tem que pontuar com o seu consultor diariamente quais foram os problemas que ele teve na semana passada, quais foram as objeções, por que perder um associado, foi por preço, foi por um benefício que a associação não oferece, enfim, tem que entender exatamente o que aconteceu para ele estar sempre melhorando. Então, vou mandar para você, tá aqui o e-mail, um presente nosso para você. Olha que maravilha, então um script aí em cortesia do Gustavo, um presente da Tribo, para que você possa começar a prospectar o seu cliente, a trazer o seu associado de uma forma muito mais assertiva, com que sua equipe comercial possa vender valor
para o futuro associado. E esse valor, deixa eu complementar, vou te fazer duas perguntas que você vai entender o que é vender valor, se eu estou falando de sonho. O brasileiro, ele ama carro, Sim. Mas o americano e o europeu, carro é commodity. Tanto que a placa, você tira a placa de um carro e põe no outro, nos Estados Unidos e na Europa, o que vale é a placa, não é o carro. As pessoas deixam o carro, não quer mais aquele carro, não conseguiu vender, deixa no meio da rua. Eu tenho um tio que morou em Portugal durante 5 anos, ele pegou um carro na rua. Chegou lá, o carro estava sem placa, aí você pode pegar, entrou lá, a chave estava lá e pegou o carro na rua. Então, não tem. Agora, no Brasil, não, o carro ainda é um sonho do brasileiro. Então, vou te dar 2 perguntas, olha só que top. O seu consultor talvez não fez isso, agora passa isso para ele para que ele possa fazer. Uma pergunta fundamental: o que você sentiu a primeira vez quando você entrou no seu carro, no seu primeiro carro? Qual foi o sentimento? Eu estou acessando o hemisfério direito. Outra pergunta: você consegue traduzir para mim em palavras o que você sente nesse momento ao proteger o seu veículo? Ele vai acessar o hemisfério direito do cérebro, ele vai entender esse valor, ele vai lá atrás. Ele vai lembrar do sacrifício que foi pagar as parcelas, do medo que ele tem de perder aquele carro, de ser assaltado, enfim. O nosso segmento vende uma coisa fantástica, que é o maior motivador de compra do ser humano, que é o medo de perder. Exato. Esse é o maior motivador de compra. Pra vocês terem uma ideia, o prazer de ganhar, isso é estatística, ele é menor do que o medo de perder. Você conquistou um patamar de vida, de repente você não quer perder. Mas de repente você não quer ganhar um patamar maior ainda, você prefere não ganhar maior ainda e manter o seu, porque perdeu o seu patamar, por exemplo. Então o ser humano ele tem muito mais medo de perder do que prazer de ganhar. Então nós temos que atacar esse medo, esse motivador de compra no momento de levar a proteção veicular. Poxa, Gustavo, tenho certeza que isso vai ajudar muito a associação a trabalhar com a equipe comercial para conseguir mais associados. Por falar em trazer mais associados, uma dica fundamental para a equipe: como trazer mais associados sem dar desconto. Maravilha! Bom, é isso, como trazer mais associados sem dar desconto. Primeiro ponto: não divulgue preço, perdão. Primeiro ponto, não divulgue preço. Vejo muita associação, proteção veicular a partir de R$ 29,90, apenas R$1 por dia. Meu amigo, quem que você vai trazer? O cara que está querendo barato. E aí você reclama por que você não vende o plano diamante, o plano ouro, o plano top. Por quê? Porque você está anunciando preço. Você vai trazer um cara que vem por preço. Uma frase que eu escutei de um grande guru do marketing digital no Brasil: quem vem por preço vai embora. Você precisa divulgar benefícios, que nosso segmento tem muitos benefícios. Por exemplo, consultor SPC Serasa, que não tem, a grande maioria não faz consultor SPC Serasa, até 40% mais justo. Olha só, eu estou falando preço justo, eu não estou falando que é barato. Eu estou usando preço justo, por quê? Porque o nosso segmento ele dá acesso à grande massa, ele dá acesso à população. Por isso que eu me apaixonei por esse segmento. Se você pensar bem, qual que é o valor que você entrega hoje para o seu associado? Um valor de que, de repente, ele não teria condições de proteger o seu veículo. Porque é um carro mais antigo, é um carro de 20, 30 anos, porque é um veículo muito roubado, que tem muito índice de roubo, né? Não é aceito no mercado tradicional. Então, o nosso segmento ele é fantástico. Eu costumo dizer que a proteção veicular é mais do que um setor da economia. Ela é uma contribuição social para o Brasil. Então, se o seu consultor entende isso e entrega esse valor para o seu associado, meu amigo, ele não vai começar a chorar preço. Então, primeiro ponto: pare, se você divulga preço, pare de divulgar preço. Atrai o seu possível associado pelos benefícios. Quais são os benefícios que ele vai ter? Então, eu costumo brincar o seguinte, eu não sei se vai dar para mostrar aqui, mas um dos pilares para você entregar valor é na sua própria proposta e tá escrito assim, ó. Vou mostrar rapidamente aqui, depois o pessoal dá um zoom ali na edição. Minha letra tá arriscada aqui, tá? Não tá tão legal não, tô fazendo rápido. Por exemplo, vou chegar aqui perto. Olha aqui, ó. Esse é um grande visual, um grande negócio dentro da sua proposta. O que você ganha ao se associar à nossa proteção veicular? Aí vem todos os benefícios. Pega todos os serviços da assistência 24 horas e coloca aqui, ó. Me ajuda aí, me lembra aí. Reboque,
chaveiro, SOS pneus, pane seca, pane elétrica, pane mecânica. Tem gente que coloca só assistência 24 horas. Não, coloque todos os serviços da assistência 24 horas, porque ele precisa perceber valor. O valor é o que ele ganha, olha só, o que ele ganha. Só por isso. Então você coloca um quadro, olha só, visualmente, ele está ganhando muito mais do que ele está investindo. E outra, você falou uma palavrinha interessante. Eu costumo dizer o seguinte: pagar dói, pagar não tem retorno. Então não é pagar, olha, o senhor vai investir na sua proteção veicular R$120 por mês. Apenas R$120 por mês. Ótimo. Então um dos pilares para você entregar valor é no momento... Primeiro, o script que eu vou mandar para você, tá aqui novamente o e-mail, eu vou mandar esse script para você gratuitamente e faça o seu consultor ele realizar esse script. Ele tem que ser de fato um consultor, porque o consultor faz consultoria. Então quando ele vai atender o seu consultor, ele não está indo fazer um atendimento, ele está indo prestar uma consultoria. Nessa consultoria, ele vai com uma série de perguntas que estão no script que eu vou mandar para você. E nesse script tem lá tudo mastigado. É só seguir, copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Que maravilha. Então tá aí, um passo a passo muito claro, tá? De você poder trabalhar a sua equipe, mas claro, você como gestor, é fundamental que você tenha esse controle, que você possa gerenciar as tratativas que o seu colaborador, que o seu consultor faz na ponta. Então, é um trabalho de equipe. O gestor, ainda assim, deve ter total controle sobre o que é feito lá, porque a responsabilidade é da própria associação. Gustavo, em falar nisso, responsabilidade da associação, o perfil, como trazer um consultor com o perfil da associação, com o perfil que o gestor gostaria de ter? Show! Bom, primeiro ponto é o seguinte: se esse consultor ele é autônomo ou não, ou ele é seletista, qualquer pessoa que entra numa empresa, numa associação, em qualquer lugar, ele precisa saber o seguinte: onde eu estou, qual é o meu ponto A e onde eu quero chegar, qual é o meu ponto B. Ou seja, quais são as possibilidades de crescimento que eu tenho na empresa. O seu colaborador lá da consultoria, ele tem que chegar lá e tem que saber o seguinte: até onde eu posso chegar? Exatamente. Até onde eu posso chegar a ser gerente? Eu posso chegar a ser diretor? Eu posso chegar a ser CEO? Onde eu posso chegar? Então o seu consultor, ele precisa ter um plano de carreira, ou seja, eu cheguei aqui como consultor. O que eu preciso fazer para eu chegar no ponto B e de fato atingir ganhos porque eu entreguei isso, porque eu produzi isso? Então, primeiro ponto, eu chamo esse plano de carreira de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. O consultor entra na sua associação já sabendo até onde ele pode chegar. Ele começa como consultor, ele pode se tornar um regional, ele pode se tornar um diretor de regional, ele pode se tornar um master. No mercado de franquias, a gente utiliza muito essa nomenclatura, master franqueado. O master franqueado é aquele cara responsável por um estado inteiro ou por um conjunto de estados. Um cara responsável, por exemplo, pelo Sudeste. Ou seja, todos os regionais que vão entrar ali, que vão trabalhar no Sudeste, eles respondem a esse master franqueado. Então é preciso desenvolver um plano de desenvolvimento individual. Ou seja, o consultor entrou como consultor, ele vai fazer tantas adesões, por ele ter feito aquele número, ele passou por um próximo nível, que fez um número, passou por outro nível, passou por outro nível e chegou num outro lugar, num outro patamar pela meritocracia, pela produtividade. Então o primeiro ponto para atrair pessoas de qualidade é que você entregue esse plano de carreira, ele saiba onde ele está e até onde ele pode chegar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fundamental são os incentivos. Além de dinheiro, além de reconhecimento, que tipo de incentivo que esse cara pode ter dentro da sua operação, dentro da sua estrutura? Então, a gente tem, inclusive, um dos colaboradores aqui da Tribo Siga, um software sobre fidelidade. Vocês lembram aí da DOT, vocês lembram da TAM, que tinha o TAM Fidelidade, a Golden Smiles. Cada empresa tem o seu plano ali, o seu programa de fidelidade. Uma ideia para você é criar um programa interno de fidelidade para os seus consultores. Por que não? Uma adesão vale X pontos, 2 adesões vale Y pontos, porque esse consultor ele começa a ser motivado diariamente. Exatamente. E não só na hora de bater a meta, não só no final do mês. No final do mês fez 30 adesões e ganhou um bônus. Às vezes 30 adesões para aquele cara tão distante, ele só consegue fazer 5, 10, é uma meta inatingível. Inatingível, ele vai desistir. E às vezes
com metas como essa, começa a ter aquelas falsas adesões, né? Que a pessoa preenche qualquer dado para que tenha volume, receba bonificação e aquilo ali não gera de fato o associado recorrente para a associação. Né? Então, a gente conhece esses casos, né? De consultor que faz a parceria com um amigo, né? Eu vou ganhar uma bonificação se eu bater a meta, você paga adesão, depois eu te dou 50% dela e a gente faz aquela jogadinha que acontece no segmento. Então é preciso, sabe, criar de fato um plano de carreira, um plano de incentivo, um programa de fidelidade interno para fazer com que o seu consultor tenha motivação diária para chegar naquele resultado. Outra coisa muito importante é que você faça, que você entregue, busque consultores que de fato estejam alinhados com a sua missão. Essa é uma coisa fantástica, fundamental. Como eu falei, talvez você não saiba qual é a sua missão, mas é importante que você descubra isso. Uma delas, talvez você possa utilizar daqui para frente, é entender que o segmento ele ajuda as pessoas que não podem proteger o seu veículo se não for dentro de uma associação. Então é uma missão muito forte, muito impactante. Então o seu consultor ele tem uma missão de ajudar as pessoas, ele tem isso na veia, ele faria alguma coisa de graça para a humanidade. Então busque pessoas que tenham isso, sabe, introjetado, essa missão de contribuir. Porque o mundo das vendas é um mundo de ajudar pessoas. Simples assim. Exatamente. O mundo das vendas é ajudar. Qualquer produto que você pensar na vida foi criado para resolver um problema. Sim ou não? Correto. Resolver um problema. Então, o mundo das vendas ele é um mundo de entender problemas e de levar a solução. Ou seja, ajudar a pessoa a sanar aquela dor. Então, traga pessoas que tenham um propósito, um conceito de missão enraizado para que ele possa se juntar à sua missão de impactar vidas na proteção veicular. Maravilha. Pessoal, então esse foi o primeiro conteúdo, um conteúdo rico, um conteúdo muito importante para o segmento. Esse é o nosso propósito. A Tribo Siga vem justamente para fortalecer o mercado, profissionalizar o mercado, que é o mercado que nós acreditamos e nós apostamos muito nisso. E para quem já é cliente Siga, hoje nós firmamos uma parceria Digo e Arco Consultoria para que todos os nossos clientes eles tenham, e claro, né, não são ainda clientes da Digo, tenham 30 dias para conhecer a plataforma e caso entenda que é necessário para o seu crescimento, seu posicionamento estratégico, nós da Arco Consultoria vamos custear a adesão. E você ainda vai ter 50% na mensalidade. Então, um presente nosso, uma contribuição para o mercado. Nós acreditamos em você. Nós fazemos de tudo para que você possa crescer e, com o crescimento que nós iremos te proporcionar, você ser cada vez mais saudável, gerando impacto positivo na vida de milhares de associados. Conte conosco. Esse é o nosso propósito. Forte abraço e até o próximo conteúdo.